Being recorded. Bom, então hoje nós vamos falar das que atuam no sistema respiratório. O sistema respiratório, assim, de uma maneira didática, ele é dividido em duas partes. Então, o trato respiratório superior, que compreende a cavidade nasal, incluindo aí os seios paranasais, a faringe e a laringe. E o trato respiratório inferior compreende a traqueia, os brônquios, os alvéolos pulmonares e os bronquíolos. Então, as doenças respiratórias, elas podem atingir tanto o trato respiratório superior, como o trato respiratório inferior, e elas podem ser agudas ou crônicas. E dessas doenças que atuam nesse sistema, a fitoterapia pode ajudar em muitos casos, como as infecções das vias aéreas superiores, as IVAs, né, que compreendem a sinusite, a faringite, a amigdalite, rinite alérgica, a bronquite e asma, e isso tanto agudo como crônico. E a ADPOC, essa já é uma doença crônica, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. E particularmente beneficia bastante nas doenças respiratórias crônicas, né, aquelas que tanto podem acometer as vias aéreas superiores como inferiores. E as três mais comuns doenças respiratórias crônicas são a asma, a rinite alérgica e a DPOC. E a DPOC, o que ela é? Ela é formada principalmente, né, caracterizada pela bronquite crônica e o enfisema pulmonar. E sendo que o tabagismo é responsável por 85% dos casos. E é um desafio mundial, porque principalmente por ser, né, moléstia crônica, então traz muito impacto, tanto no desenvolvimento social, quanto econômico, quanto na individualidade mesmo, né, na qualidade de vida das pessoas. E essas doenças respiratórias crônicas, elas são responsáveis por cerca de 4 milhões de mortes ao ano no mundo. Dentre essas doenças respiratórias crônicas, a gente destaca a rinite alérgica. E então, vários fatores desencadeantes estão relacionados à rinite nas pessoas que são sensíveis. Então, pode ser causada por bactérias e vírus, por fungos, por mudanças na temperatura, né, mudanças de clima. Pode ser também por medicamentos, por poeira e pelos, mofo, pólen e perfumes. E elas acometem de 20% a 25% da população em geral, então é bem prevalente mesmo, então isso traz impactos negativos na qualidade de vida, na produtividade, no trabalho. E geralmente a rinite alérgica, ela decorre de um processo inflamatório na mucosa de revestimento da cavidade nasal, e ela é mediada principalmente pelos anticorpos IgE, que são específicos, né, do alérgeno que provocou. E esse artigo aqui, que eu citei ele, né, ele aponta algumas plantas, né, que podem ser úteis no tratamento da rinite alérgica. Então, temos aqui o Zingiber officinale, que é o gengibre, a Lúfula operculata, que é a buchinha do norte, a Lipiacidoides, que é o alecrim-pimenta, a Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, e a Matricaria recutita, que é a nossa camomila. A outra doença que nós vamos falar, entre uma daquelas três, é a asma, né, as doenças respiratórias crônicas. Ela geralmente está associada à rinite, então quem tem asma geralmente são pessoas alérgicas que apresentam também rinite. Então, 4 a 12% da população sofrem de asma, também é um dado muito representativo. E no Brasil, acomete cerca de 20% da população, por isso que ela é alvo de políticas públicas
na doação de medicamentos, entre outros. Então, é uma doença que é muito prevalente e que tem um impacto negativo muito grande em todos os sentidos. Ela onera muito, né, os sistemas de saúde, porque ela é a quarta causa de internação e sendo a terceira em crianças. Né? Então, aqui, os processos celulares que ocorrem, né, na asma, então, as respostas, então, aqui tem a célula dendrítica, né, quando ela tem o alérgeno, quando ela encontra o alérgeno, ela apresenta para as células T, então vai ter imunidade relacionada tanto às células T quanto às células B, né, e que as células B que vão produzir os anticorpos, que vão trazer uma resposta tardia, e essas células T também, paralelo a isso, ocorre a liberação dos mediadores, né, leucotrienos, histamina, pelos mastócitos, e vão causar a resposta, né, aguda, né, com edema e broncoespasmo. Então, aumenta a produção do muco, os danos na parede endotelial. Então, tudo isso vai fazer com que o brônquio, que seria normal, que tem todo esse espaço para passagem de ar, ele vai ficando com a passagem muito estreita, pela inflamação, pelo edema, pelo muco excessivo. Então, essas doenças estão muito relacionadas, né, com inflamação, com essa resposta também alérgica. E o artigo também, ele apresenta essas plantas, né, mostrando os estudos pré-clínicos realizados, que mostram as propriedades anti-inflamatórias dessas plantas, que podem ser usadas para suprimir essa resposta imunológica exacerbada, que geralmente ocorre em pacientes asmáticos. Então, nós temos aqui o capim-cidreira, que é o Cymbopogon citratus, o sabugueiro, que é o Sambucus nigra, o Ocimum gratíssimo, a alfavaca, e esse solano americano, que é uma planta que ela é conhecida popularmente como Maria Preta. Tem um outro artigo, assim, uma outra apostila que eu me baseei, ela é muito interessante. Esse site, Terra de Ismael, é uma organização não governamental e que ela está associada com professores da USP, da Unesp, que dão cursos de fitoterapia. Inclusive, até o ano, tem 2019, até começo de 2020, tinha um curso gratuito, né, da USP. Então, muito bom que... Só que hoje ele já saiu e ele já é pago, um curso pago e é exclusivo para médicos. Mas eles trabalham com fitoterapia há muito tempo, e na apostila deles, que eu até deixei o link aqui, porque como é aberto na internet, né, acessando o link vocês podem ter. Então, sobre a asma, né, a fitoterapia na asma. Então, a Anvisa, ela tem suas indicações, tem 5 espécies que contam a asma como indicações terapêuticas. Então, é o Micania levigata, ou glomerata, que é o guaco, eucaliptus, a Justiça pectoralis, que é o xambá, e a Vernunia polianthes, que é o açapeixe. E outras plantas também, que não estão na Anvisa, mas que tem também literatura para isso, a cúrcuma longa, o açafrão da terra, o zingibe officinale, o gengibre, essa Pyrostegia venusta, que é o cipó de São João, e a Mamórtica charantia, que é o melão de São Caetano. E esse pessoal, nessa apostila, eles colocam a experiência prática na asma. Então, eles fazem, entre as crises, eles recomendam a cúrcuma longa, a droga vegetal em cápsula, 2 cápsulas ao dia, o mulungu, a tintura das flores, 80 gotas ao dia, a macela, que é o Achirocline satureoides, principalmente para crianças, usando o chá ou a tintura. E nas crises, usando o xambá e o guaco. Entre as 3 doenças respiratórias crônicas, agora nós vamos para a DPLC.
Então, nós já falamos que é caracterizada principalmente pela bronquite crônica e pelo enfisema. Então, na bronquite, a inflamação dos brônquios ocorre também, é o que a gente vê também, a diferença no volume da passagem de ar, né? Então, aqui a inflamação e o excesso de muco estreitam muito. E no enfisema pulmonar, o que vai afetar muito são os alvéolos. Então, aqui uma membrana alveolar saudável, e aqui esses alvéolos crescem e eles vão impedir, né, não vão ter força mais, eles se unem e vão perdendo a elasticidade e a força para expulsar o ar. Então, com isso, a gente vê que ocorre uma hiperinsuflação pulmonar, que vai reduzir a capacidade aos esforços físicos. Então, são aquelas pessoas que fazem alguma atividade e logo estão cansadas, né? E essas alterações fisiopatológicas, elas tendem a se agravar com a progressão da doença, né? E a desencadear sintomas cada vez mais limitantes, como a dispneia, podendo até requerer a oxigenoterapia constante. E no mesmo trabalho, né, no mesmo artigo, os autores recomendam essas plantas, né, o guaco com ação expectorante broncodilatadora, eles atribuem as cumarínicas e o ácido caurenóico, o eucaliptus glóbulos, né, principalmente pelo eucaliptol, por via oral ou inalatória, e com atividade expectorante e eliminação da secreção brônquica. A malva silvestris, os flavonoides seriam os responsáveis, né, por sua ação, então ela alivia secreções como catarro e o congestionamento das vias superiores, né, também com ação anti-inflamatória do trato respiratório. E o hortelã, que da família das lamiáceas, que auxilia no alívio da tosse. E nós também não poderíamos falar, numa aula, hoje em dia, de sistema respiratório, plantas que atuam, sem falar de Covid. Então, a Covid-19, nós não vamos falar sobre a fisiopatologia, mas todo mundo está vendo aí, sabe como é que é. Então, são sintomas muito parecidos com as outras doenças, no sentido da origem, né, da etiologia. Então, é uma doença viral, que ela é ela é sistêmica, né, ela não é só respiratória, mas acomete principalmente os pulmões e causada principalmente essa gravidade pela tempestade de citocinas, né, então um excesso de inflamação, a hiperinflamação aguda. Então, está relacionada com a imunidade dos pacientes. E esse é um artigo que logo ainda é um pré-print, eu peguei ele pela quantidade de plantas que ele fala e quais os estudos quais que tiveram mais estudos. Então, principalmente, tem estudos mais sobre a medicina tradicional chinesa e coreana, então algumas plantas aqui a gente conhece, como alcaçuz, efedra, né? Entre outros aqui. E na Índia também tem bastante estudo, e as plantas da Índia a gente já utiliza mais aqui, são mais comuns aqui no Brasil. Então, ele fala dessas duas, da Vitex trifolia, mas temos também nosso alcaçuz, o alho, né, que com alvo na replicação viral, essas duas. Essa outra planta, ela pode inativar o ribossomo viral, então eles vão propondo mecanismos de ação. O coriandro sativa, o coentro, Guerarvia difusa, que é a erva tostão, cinara, que é o cachofra, punica, o romã, essa acácia occidentalis, né, esses outros são menos comuns, mas atuam na inibição da enzima de conversão de angiotensina, que é por onde o vírus entra nas células. E outras plantas também que o artigo menciona, né, são essas outras, micânia também, mucária, o gengibre.
Esse outro artigo também é muito interessante, ele já é desse ano, eles estão disponíveis, né, nos periódicos CAPES, é só fazer, né, pode pegar aí pelo título, vocês encontram ele facilmente. Então, desculpa, ele fala também das plantas que são usadas, tanto para prevenção, quanto, né, no alívio dos sintomas. Então, aqui ele destaca, né, Echinacea purpúrea, Camellia sinensis, Nigella sativa, que é o cominho negro, Allium sativum, o Hipérico perforatum, o gengibre e o alcaçuz, e a escutelária também. Outros artigos também, que são bem interessantes, são de periódicos com fator de impacto bem alto, e são periódicos também com uma boa classificação Qualis, então vale a pena a gente tá vendo e tá aprofundando nisso daí. E as doenças respiratórias, então, fazendo um apanhado geral, a gente viu que as origens dela, né, então, alérgica, relacionado com a imunidade, ou de origem inflamatória, infecciosa ou tumoral. Então, o fitoterápico ideal para tratar dessas doenças, ele é recomendável que tenha as seguintes propriedades, né, antioxidante, anti-inflamatória, antialérgica, mucolítica ou expectorante, atividade também broncodilatadora, antisséptica ou antimicrobiana e imunoestimulante. Aqui são alguns exemplos, essas aqui eu não vou falar sobre elas, mas pode olhar na literatura, tem bastante, essa tem ação central, essa demulcente, né, com pinela anti-inflamatório. E vamos destacar algumas plantas aqui. Então, vamos começar com o Eucalyptus globulus, né, que aparece em vários artigos, então, uma planta bem interessante para o tratamento das doenças respiratórias. O Eucalyptus globulus, ele é da família das mirtáceas, o nome popular dele é eucalipto e a parte usada são as folhas adultas. Os constituintes químicos, né, principalmente formado por óleos essenciais, químicos responsáveis pela atividade, né, então óleo essencial, principalmente o cineol, e outros também produtos também como taninos, né, taninos gálicos, taninos procatéquicos, as resinas, eucaliptina, eucaliptrina, e flavonoides, quercetina, camferol, rutina e eucaliptrina. Então, sempre esses flavonoides, ou quercetina e camferol, eles estão muito presentes em plantas que têm atividade nas doenças respiratórias, assim como óleos essenciais. Então, a maioria das plantas que vão atuar nesse sistema, elas têm óleos essenciais, né, e flavonoides como constituintes químicos responsáveis pela ação. E as principais indicações terapêuticas dela, então, na afecção das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, pela ação antisséptica, anti-inflamatória, cicatrizante, antiparasitária, antitussígena e também antioxidante. O cineol, isoladamente, o óleo essencial cineol, ele possui propriedades antiespasmódicas, secretolíticas, antissépticas e fungicidas. E ele reduz também a tensão superficial do alvéolo, e com isso, reduzindo a tensão superficial, ele tem a ação expectorante, né, fluidifica o muco e é ação expectorante. Além disso, ele também aumenta a frequência ciliar em doses pequenas, né, sempre óleo essencial, doses pequenas. E ele estimula também receptores nasais de frio. Aqui o modo de usar recomendado, né, tintura para óleo volátil, infusão. Aqui é uma máxima que vale para todos, todos os fitoterápicos, né, medicamentos em geral.
Suspender o uso, se houver reação indesejável, e não recomendado para gestantes e lactantes, isso tudo porque não temos estudo nenhum em fitoterápicos, quase não temos estudos de segurança para gestantes e lactantes. Então, sempre tem essa advertência e é usado a critério médico quando os benefícios superam os riscos. As interações. Ele pode interagir com barbitúricos, né, acelerando a sua degradação, então, com isso, ele vai potencializar o efeito. Com hipoglicemiantes orais também, ele vai diminuir a efetividade dos hipoglicemiantes. E ele pode ter também uma interação sinérgica com o açafrão, que é o cúrcuma longa, com guaco e sabugueiro. As reações adversas e toxicidade, o broncoespasmo, principalmente se for os óleos essenciais. Os óleos essenciais são muito passíveis de provocar broncoespasmo, principalmente em pessoas sensíveis. A fototoxicidade também, ela é causada principalmente pelo cineol, e quanto maior a concentração, maior a fototoxicidade. Ele é também contraindicado nos casos de úlceras gástricas e gastrite. E, como nós falamos, em dose sempre baixa, porque acima já de 3 ml já causa epigastralgia, que é uma dor, né, no epigastro, no estômago, náuseas, vômitos, sonolência, torpor, alucinações, convulsões, fraqueza muscular, problemas respiratórios e hematúria. Aqui são algumas especialidades em que nós encontramos o Eucalyptus globulus. Então, nós falamos isso, né, o perigo do broncoespasmo, e ele é principalmente em crianças, recém-nascidos e crianças, é muito frequente ocorrer com óleos essenciais. E, antigamente, né, tem uma geração que sobreviveu a muita coisa aí, né, então, antigamente as pessoas tinham o costume de colocar o Vic Vaporub na narina de criança pequenininha para melhorar a respiração. Então, dependendo da quantidade, né, pode ter problema. E aqui eu vi que numa embalagem antiga, né, então é usado há muito, muito tempo. Outras especialidades aqui. E agora vamos partir para falar da Micânia levigata e Micânia glomerata, que é as duas espécies, né, são muitas espécies do gênero Micânia, e as conhecidas como guacos são essas duas. Elas são espécies, né, distintas, que praticamente têm as mesmas propriedades, os mesmos constituintes. Então, muitos autores falam que elas podem ser usadas indistintamente, mas outros já falam que tem uma leve vantagem para a Micânia levigata, e que é o caso de rever esse uso indistinto, mas para a maioria deles pode usar. Até porque quando a gente olha só para as folhas, é muito difícil distinguir uma espécie da outra. Então, aqui, só para eu ter uma ideia, aqui não é uma espécie ou outra, não. Então, são a forma, a anatomia foliar das folhas de guaco glomerata. Então, a mesma espécie guaco glomerata pode ter essas diversas formas anatômicas, e assim com o Micânia levigata também. Então, são espécies muito difíceis da gente identificar qualquer uma, qualquer outra, mas, de maneira geral, elas são usadas, assim, indistintamente, por terem propriedades muito semelhantes. Entre os constituintes químicos, né, nós temos as saponinas, as substâncias amargas, que é a guancina, os óleos essenciais, mirceno, lopeol, cineol, borneol e eugenol, a cumarina, que é uma substância volátil com aroma de baunilha, também responsável pela ação, guacosídeo e outros, como taninos, resinas, ácido caurenóico, flavonoides e outros.
As principais indicações do guaco são para as tosses produtivas e asma. Lembrando que muitas tosses produtivas, que às vezes é um sintoma que você nem pode bloquear de uma vez, porque é um mecanismo de defesa que vai expulsar a secreção. Mas quando ela é persistente, aí sim deve tratar, porque ela vai causar outros problemas. As ações gerais do guaco são como anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico, sudorífica, antitérmica, antisséptica, desintoxicante, antiofídica. Então ela era muito usada por povos nos Andes com essa propriedade antiofídica, tônica e também antialérgica. Então ela vai agir principalmente por dois mecanismos básicos, né? A cumarina, ela vai bloquear os receptores da acetilcolina, diminuindo a secreção brônquica e causando a broncodilatação. E as saponinas vão ter ação expectorante por quebrar essa camada de fosfolipídio da membrana e, com isso, fluidificar o muco, facilitar a sua expectoração. E também possui atividade bactericida contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Aqui as várias formas de uso, então, preconizadas, tintura, infusão ou decocção, o extrato padronizado, com o equivalente 0,5 a 5 miligramas de cumarina por dia, porque tem que estar atento a essa dose, e o xarope de guaco, que é a forma mais comum. As principais interações, então, com anticoagulantes, por aumentar o risco de hemorragias, né, por ter aquele efeito que nós já vimos, né, das cumarinas, e tem também interações sinérgicas com o agrião, com o malvarico, o hortelã, e em xaropes expectorantes. E com essa espécie mandevilla, batata infalível, ela aumenta a ação antiofídica. Alguns pacientes, eles apresentam taquicardia, especialmente lactentes, e as cumarinas também interferem na coagulação sanguínea por antagonismo da vitamina K. Embora o uso prolongado do guaco, teoricamente, ele pode causar hemorragias, isso não é observado na prática clínica. Mas, de qualquer modo, é prudente evitar nessas doenças hemorrágicas, né, como deficiência de vitamina K, hepatopatias, alterações de plaqueta, etc. Evitar o uso contínuo, superior a 6 meses, e em doses elevadas também pode causar vômitos e também diarreia. Aqui são algumas espécies, né, então temos muita com guaco, né, edulito, herbário, melagrião, essa é bem antiga, mas muitas espécies utilizam o guaco. E ele é uma planta da Rename, ele é bastante utilizado. Agora também, outra espécie também, muito utilizada, que também está no programas de fitoterapia, em vários deles, é o gengibre, o Zingiber officinale roxo. Ele é da família das Zingiberáceae, o nome popular gengibre, e nós utilizamos os rizomas, né, que são essa parte aqui. Ele é constituído de óleos essenciais, principalmente, até 4%, principalmente, assim, responsáveis pela ação, citral, cineol, zingibereno, beta-bisaboleno, geraniol, os gingeróis, né, que dão sabor picante, e vários outros. Esses princípios picantes, então, como nós já falamos, são pelos gingeróis, pela gingerdiona, e esses outros compostos também, e ele possui minerais, princípios amargos, orgânicos, possui vitaminas também, e enzimas, né, como essa zingibaína, que é uma enzima proteolítica.
que vai auxiliar, né, como nós já vimos na aula anterior, né, nas doenças do aparelho digestivo. As várias plantas, elas poderiam estar, elas estão, né, em várias aulas dessas, tem ação, tem tropismo, tanto pelo sistema digestivo, respiratório, o gengibre mesmo, em várias delas. Aí nós vamos destacar uma em um sistema, né, para a gente ter oportunidade de falar mais sobre outras plantas. Então, as principais indicações são o broncoespasmo, tosse produtiva também, asma, infecção das vias aéreas superiores, aqui também, como ela é geral, dispepsias, labirintoses e zumbidos. A ação geral é antimicrobiana, anti-inflamatória, antitrombótica, desintoxicante, antioxidante e sudorífica, e no sistema respiratório, principalmente como descongestionante, é um mucolítico também, broncodilatador e antitussígeno. E as atividades antitussígenas do gengibre são comparáveis às dos derivados codeínicos. E na alergia respiratória, ele tem uma ação muito parecida com os anti-histamínicos. E a ação anti-inflamatória, ela ocorre por inibição de prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. Aqui é a flor do gengibre, que é bem bonita. Aqui vários modos de usar: infusão, decocção, tintura, droga vegetal. É usada muito aqui, ela é aprovada pela Anvisa para cinetose, né? Então enjoos de viagem, até náuseas e vômitos da gravidez. As principais interações com anticoagulantes também, pela mesma maneira, risco de sangramento, e com hipoglicemiantes por potencializar a ação desses, né, podendo provocar hipoglicemia. E tem também interações sinérgicas com o guaco, agrião, aça-peixe, hortelã, que aí vai ter uma sinergia como expectorante. E na hipersecreção respiratória também com guaco e alcaçuz. Aqui são algumas das espécies, né? Então ele vem em várias formas. Esse ardraque aqui, o cristais de gengibre, é muito comum, é uma forma que foi trazida principalmente pela medicina ayurvédica, né? Uma maneira muito interessante de consumir o gengibre. Então em balas também tem muito. Temos o medicamento fitoterápico aqui também, o gengibre, e aqui os dois, esse aqui da medicina tradicional chinesa. Outra planta muito útil, muito interessante nas doenças respiratórias é a Equinácea purpúrea. Ela é da família das asteráceas, o nome popular dela é Equinácea mesmo, e a parte usada toda a planta. Os constituintes químicos, então tem os glicosídeos do ácido fenilcarbônico, esses, né, cinarina, equinacosídeo, equinaceína, as alquilamidas ou alcamidas, derivados do ácido chicórico, tem ela em todas as partes da planta. Ela contém também alcaloides pirrolizidínicos em baixas doses, traços de tucilagina e isotucilagina e arabinogalactanos. A atividade estimulante da equinácea, ela é dada pelas aminas lipofílicas, né, que são essas alquilamidas, e pelos derivados do ácido cafeico polares, que é o ácido chicórico. Então, o ácido chicórico é um derivado do ácido cafeico. Esses compostos, eles atuam estimulando a fagocitose dos macrófagos e vão aumentar a motilidade dos leucócitos. E os arabinogalactanos vão estimular a produção de TNF, que é o fator de necrose tumoral, a IL-1, que é a interleucina 1, e interferon beta 2, responsável pela ação virostática.
Ela tem tropismo pelo sistema imunológico. As principais indicações são nas infecções de repetição, imunodeficiências secundárias e alergias em geral. Agora, é interessante a gente falar de alergias, porque embora ela seja usada para alergia, ela também pode causar alergia naquelas pessoas que são sensíveis a plantas da família Asteraceae, que pessoas sensíveis, né, imunologicamente. Então, a ação geral dela é como antisséptica, antifúngica, antiviral, febrífuga, desintoxicante, anti-inflamatória e antialérgica suave. No sistema respiratório, principalmente a ação antialérgica e antigripal. Ela é usada na forma de tintura, de infusão, usando a planta toda, decocção das raízes e como extrato seco. Aqui também, sempre, né, suspender se houver reação indesejável, não é recomendável para gestantes e lactantes, e não utilizar por um período superior a 15 dias. É bom evitar o uso com hormônios anabolizantes e esteroidais, com amiodarona, metotrexato, corticoides e outros imunossupressores, né, sob o risco de aumentar essa ação. Em doses elevadas, pode ocorrer náuseas, vertigens, né, irritação da faringe, hepatite, asma e cialorreia. Ela também não pode ser usada por mais de 60 dias, porque podem aparecer nódulos subcutâneos dolorosos. A comissão também orienta evitar o uso em doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico e outras colagenoses, ou então também doenças autoimunes progressivas, como esclerose múltipla, diabetes, HIV, tuberculose. Isso tudo porque faltam estudos de segurança. As doses altas também, além desses nódulos subcutâneos, elas podem provocar excessiva estimulação ou até supressão imunológica, né? Isso já vi ocorrer, já vi relatos falando dos efeitos paradoxais. Então, ela, ao invés de aumentar a imunidade, ela pode ter o efeito paradoxal e diminuir a imunidade. E os alcaloides pirrolizidínicos, que estão nessa planta, eles não têm efeitos hepatotóxicos, porque eles não têm na sua estrutura o sistema cíclico Nesina 1,2 insaturado. Então, apesar deles se encontrarem na planta, eles não vão provocar hepatotoxicidade. E aqui também mostra que ela é segura, né, que tem uma mínima chance segura não, relativamente, né, insegura, mínima chance de mutagenicidade pelos estudos feitos com equinácea, com inocuidade genética em dose acima, é uma dose alta, né, de 500 miligramas por quilo, que uma dose acima dessa pode causar mutagenicidade. A equinácea também, assim como o guaco, são esse mesmo nome popular, eles dado para espécies diferentes. No caso da equinácea, são 3 espécies que são tradicionalmente usadas com finalidade medicinal. É a equinácea purpúrea, a equinácea pálida e a equinácea angustifolia. Essas duas, angustifolia e purpúrea, são as mais encontradas, assim, no mercado. E eles estão entre os fitoterápicos mais vendidos mundialmente, usados para o tratamento das infecções. E elas podem ser usadas indistintamente, apesar de haver algumas diferenças na sua composição química. E no Brasil, a espécie mais encontrada é a equinácea purpúrea. Aqui algumas especialidades, né? Então, ela é um dos fitoterápicos mais vendidos no mundo. Aqui, eu acredito que na Alemanha, em países da Europa, ela é muito mais vendida até do que aqui no Brasil.
Vamos falar de outra planta também muito interessante, que tem uma ação muito proeminente, né, que é a Glycyrrhiza glabra, o alcaçuz, da família das fabáceas, o nome regional alcaçuz, e é utilizada as raízes. As principais indicações terapêuticas são as afecções inflamatórias, tanto de vias aéreas superiores quanto inferiores, com ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, antisséptica, antitumoral e tônica. E no sistema respiratório, com destaque principalmente para a ação anti-inflamatória, expectorante e antimicrobiana. Os constituintes químicos, né, então tem o ácido glicirretínico, glicirrísico e uralênico, as cumarinas, glicirrizina, uma substância que é 30 a 50 vezes mais doce do que o açúcar, os glicosídeos, essas substâncias como isoliquiritigenina, licoricona, entre outros, óleos essenciais, com destaque para o anetol, é constituída também por saponinas, taninos e triterpenos. E essa ação demulcente, antitussígena e expectorante do alcaçuz, principalmente é devido à glicirrizina. E as ações anti-inflamatórias e antialérgicas são atribuídas a uma atividade semelhante ao corticoide, da glicirrizina e do ácido glicirreico, que é a enoxolona. Então, ela tem uma atividade mineralocorticoide, por isso que ela requer também precaução no uso, por causa dessa atividade que simula a atividade dos corticoides, né? Tanto nos seus benefícios, mas também como nas reações adversas. E esses compostos, né, a enoxolona e a glicirrizina, eles potencializam a atividade dos corticoides. Então, in vitro, ele inibe essa enzima que inativa competitivamente os hormônios esteroides. É a enzima que inativa o cortisol, que ele impede, o cortisol é ativo, né, e a cortisona é inativa. A glicirrizina, administrada por via intraperitoneal, ela diminuiu a dermatite de contato em camundongos e foi mais eficaz até do que a prednisolona. E não foram observados efeitos após a administração oral, então só intraperitoneal. In vitro, isso aqui são alguns estudos, né? In vitro, o fármaco inibe o crescimento desses micro-organismos, né? Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus spp, Staphylococcus aureus, Mycobacterium e Candida albicans. O modo de usar pode ser usado tanto como droga vegetal, por no máximo também 4 a 6 semanas, o extrato seco da raiz em uso oral, para dispepsia, né, uma cápsula contém equivalente a 32 miligramas de extrato mole, e o xarope, e a quantidade seguindo a bula dos produtos industrializados. Também suspender se houver reação indesejável, não é recomendado para gestantes e lactantes, e não deve ser usado por pessoas portadoras de hipertensão arterial ou de cardiopatias congênitas ou adquiridas por causa do efeito mineralocorticoide. Ela pode potencializar a atividade dos corticoides e pode reduzir a eficácia de antihipertensivos. Então, nós já falamos muito dessa atividade de corticosteroides, na inibição da degradação do cortisol, podendo levar a edema, hipocalemia, ganho de peso e hipertensão arterial. Aqui são as especialidades mais comuns, né? Então, ele tem muito mais especialidades nela para compostos que têm ação no sistema digestório. Mas tem as pastilhas de alcaçuz, o xarope, temos algumas também. E ele também é muito usado na Europa, acredito que até mais do que no Brasil.
E é interessante porque aqui no Brasil nós não temos a Glycyrrhiza glabra. Aqui é a Periandra dulcis, então até em fornecedores assim é muito mais comum aqui o uso aqui no Brasil da Periandra dulcis. Ela tem propriedades semelhantes, mas são espécies distintas. Agora nós vamos falar do sabugueiro, que é o Sambucus nigra. Ela é da família das caprifoliáceas, o nome popular sabugueiro, e a parte usada, as flores, e aqui eu coloquei frutos, mas os frutos sem sementes, tá? Porque tem alguns trabalhos que mostram que o uso nos frutos também. Embora também tem outros que usam a casca, mas as mais usadas, né, as principais estão aqui. Flores e frutos sem as sementes, porque as sementes têm, elas são tóxicas. Ele tem o tropismo, o sabugueiro, pelo sistema respiratório e imunológico. As principais indicações terapêuticas são febre, processos alérgicos, doenças exantemáticas, como o sarampo. Então, teve uma época aí, antes das vacinas, que o sarampo, agora, infelizmente, está voltando de novo pelas pessoas terem abandonado, muitas pessoas terem abandonado as vacinas, então a doença que está voltando, já tinha sido erradicada, e antes, na época, era muito comum, como é uma doença viral, não tinha tratamento, era muito comum dar para as crianças com sarampo o chá de sabugueiro. E também, como indicação terapêutica, as infecções das vias aéreas superiores. Tem uma ação geral desintoxicante, anti-inflamatória, cicatrizante, antitérmica, diaforética, antialérgica, antisséptica e antiviral. E no sistema respiratório, a ação principalmente sudorífica, anti-inflamatória, antiespasmódica, descongestionante nasal, expectorante e antialérgica. Ela tem uma sinergia, vai apresentar sinergia com o açafrão, a cúrcuma longa, o hidrastes canadensis, ou a milfolhas, que é a Aquileia millefolium. Os constituintes, principalmente óleos essenciais, linalol, nerol e geraniol, são os principais. Os flavonoides, como a rutina, isoquercetina, eudrina, camferol e astragalina. E outros compostos também, como taninos, mucilagens, ácidos polifenólicos, como o clorogênico, paracumarínico e cafeico, triterpenos também, o ácido ursólico e oleanólico, traços também de glicosídeos cianogênicos, onde nós falamos que esses cianogênicos, principalmente a sambonigrina, elas se encontram nas sementes. Resinas, tem muitos sais de potássio, fitosteróis e proteínas, com destaque para plastocina. Aqui um estudo clínico randomizado de 2004, ele duplo cego, controlado por placebo, em 60 pacientes adultos com sintomas de infecção por influenza por 48 horas ou menos, o uso do xarope dos frutos, então aqui eles usaram os frutos, por 5 dias, reduziu os sintomas, na maioria dos pacientes que fizeram uso, em relação ao placebo, e melhoras 4 dias antes, usando menos medicamentos sintomáticos, como analgésicos e sprays nasais. Aqui é um trabalho que mostra o mecanismo de ação de compostos bioativos de Sambucus nigra sobre o vírus da influenza A. Aqui fizeram um extrato, identificaram 2 flavonoides, então eles se ligam no envelope viral e vai bloquear a sua habilidade, né, principalmente do H1N1, de entrar na célula do hospedeiro. Então, com isso, ele vai inibir a replicação viral. As formas de utilização são tintura, infusão, para uso oral, infusão e uso externo também. As pessoas davam muito para as crianças com sarampo,
O banho de chá de sabugueiro, então não só sarampo, mas qualquer doença exantemática, qualquer afecção que tenha essa característica, né, de rubor, né, calor. As reações adversas e a toxicidade. Então, os frutos verdes são extremamente tóxicos, podem causar náuseas, vômitos e diarreias. Os frutos maduros e as folhas são seguros, podem ser usados também como suplemento alimentar. O uso prolongado pode levar a uma hipocalemia, né, a diminuição do potássio, pode diminuir a produção de leite materno nas lactantes, e os testes de toxicidade agudo não mostraram alterações no eletrocardiograma, no eletroencefalograma, nem alterações respiratórias e nem de níveis glicêmicos. Aqui são algumas das especialidades que eles podem ser encontrados, né? Esse aqui, inclusive, é um medicamento que ele é para cálculo renal, e ele utiliza também os sambucos, principalmente por essa ação, né, acredito, anti-inflamatória, né, então vai junto com outros compostos. Ele vem também em associações com a equinácea, tem uma associação interessante. E outra planta, né, muito interessante, muito utilizada nas afecções respiratórias, é a Hedera helix, é a Hera, uma trepadeira que, né, sobe muros, muito utilizadas em jardins, nas residências mesmo, da família das araliáceas, o nome popular é Hera, e a parte utilizada são as folhas. As principais indicações da Hera é no tratamento sintomático das doenças broncopulmonares inflamatórias, agudas e crônicas, em que tenha um aumento da secreção e ou broncoespasmo. Então, isso se dá principalmente pela ação, de maneira geral, antisséptica, anti-inflamatória e antioxidante, e específica no sistema respiratório, como broncodilatador, expectorante, mucolítico, antisséptico, anti-inflamatório e antitussígeno. Os constituintes químicos, né, principalmente as saponinas triterpênicas, né, as saponinas a gente já viu, é um grupo que tem uma ação expectorante muito interessante por causa dessa habilidade, né, de reduzir a tensão superficial e com isso facilitar a expectoração. Então aqui temos o Hederacosidio C e a alfa-ederina, são as principais saponinas triterpênicas da Hedera helix. Elas agem estimulando, por estimulação beta-adrenérgica, né, transformando ATP em AMP cíclico intracelular. Com isso, vai aumentar a produção de surfactante no epitélio pulmonar, diminuindo a viscosidade do muco e levando a uma ação secretolítica. Então, ela vai facilitar a expulsão do muco, por diminuir a sua viscosidade. E na musculatura brônquica, elas levam à diminuição do cálcio intracelular e, com isso, relaxa essa musculatura, levando à broncodilatação. O xarope de Hera, ele foi eficaz e bem tolerado em pacientes, né, nesses estudos de 2009 e 2011, em pacientes com bronquite, 2012 também. As formas, né, de uso são principalmente o xarope do extrato seco padronizado, esse aqui foi o medicamento referência, o Abrilar. O pó efervescente, ele é usado tanto o Abrilar bem em xarope como em pó efervescente, um sachê, que tem essa quantidade, né, e o xarope 0,7 miligramas por ml. Ele também não é recomendável em gestantes e lactantes, não deve ser administrado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Não se observaram efeitos adversos no caso de ingestão simultânea com outros medicamentos. Então, por isso, ele pode ser administrado de forma segura com outros medicamentos, como, por exemplo, antibiótico. Então, é uma razão pela qual a indústria produz, né, tem muitas especialidades, né, com esse composto, né, então laboratórios maiores, o Abrilar, a Medley, então esses são alguns, então são muitas especialidades mesmo, então por isso, né, por não ter, assim, aqueles efeitos maiores, por poder ser usado em crianças, né, então é um fitoterápico que tem uma aceitação muito grande perante a classe médica. E eu queria terminar a aula aqui, deixando essa mensagem, né, de um poema de Clarice Lispector. Ele fala que, entre duas notas de música, existe uma nota, entre dois fatos, existe um fato. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Então, com isso, a gente encerra a nossa apresentação e vamos passar as dúvidas. Eu vou interromper a gravação, talvez alguém não queira aqui.